Olá pessoal, vamos continuar com nossas aulas teóricas. O tópico de hoje vai ser seleção de cor e considerações estéticas que a gente tem que considerar na hora de fazer uma prótese fixa. Essa aula de hoje vai complementar essas etapas que a gente já conversou bastante. Vou falar um pouco em detalhes também qual que é a importância das fotografias clínicas para obter um resultado satisfatório e as considerações que a gente tem que ter dos parâmetros estéticos na hora de provar as nossas próteses fixas antes da cimentação na região estética. Então a gente sempre tem que ter em consideração que todos temos que ter essa ferramenta que é uma escala de cor, onde a gente sabe que essas duas são as mais clássicas do ponto de vista histórico. A primeira escala de cerâmica que foi desenvolvida pela marca Vita é aquela que está na direita, que é a mais clássica, que é a escala de cor que a maioria dos protéticos do laboratório utilizam para confeccionar as nossas próteses. E temos também outras escalas que vocês vão conseguir enxergar na clínica ou no mercado, que são escalas de cor de resina acrílica. Essas duas escalas, essas duas famílias, pode ser utilizada durante a confecção, durante a escolha da cor, mas a gente tem que lembrar, se a gente vai fazer uma prótese cerâmica, o ideal seria escolher com uma escala de cerâmica. Embora se a gente vai confeccionar uma prótese fixa de resina acrílica, que também é utilizada mais para casos que sejam provisórios, o ideal seria utilizar uma escala de resina acrílica. Então, a gente tem que saber que dependendo do material que a gente vai utilizar, a gente tem que utilizar a escala do material. Cada material tem uma nomenclatura diferente. Vocês conseguem ver que dependendo da escala, ele vai ter uma nomenclatura diferente. Geralmente, as escalas de resina acrílica, as nomenclaturas são numerações de 2 dígitos. As escalas de cerâmicas têm uma nomenclatura diferente, que primeiro é uma letra em maiúscula e depois um número, que a gente vai falar em detalhes que é isso e por que a gente tem que saber essa nomenclatura para mandar para o laboratório todas as informações. Então, as considerações que a gente deveria saber para escolher a cor é que a gente tem que sempre tentar de utilizar luzes, cores neutras no ambiente e sem brilho, se é possível. Por quê? Porque dependendo da luz que bate no objeto, nesse caso o dente vai refletir a cor. Então, a distância ideal para conseguir interpretar, para conseguir enxergar, para conseguir escolher a cor é uma distância de 60 centímetros do paciente e sempre tentar de ser o mais rápido possível na hora de escolher. A gente considera que um tempo de 5 segundos seria o máximo. Por quê? Porque a gente começa a enxergar as cores igual, em comparação com o dente e a escala, os nossos olhos começam a cansar e a gente tem que tentar que esse tempo seja o mais rápido possível. Então, sempre na hora de a gente escolher a cor e a gente tirar uma foto e mandar para o laboratório, sempre temos que tentar chegar a escolher uma cor da escala que seja o mais próximo e que fique aparecendo também a nomenclatura da escala
que significa isso? Que a gente tira uma foto e tem que aparecer qual que é essa cor da escala. Aqui nessa foto a gente vê que aparece A1. Então, sempre que é possível, a gente tem que tirar uma foto mostrando com uma luz natural a cor da escala e o dente completamente. Então, sempre que é possível, temos que fazer uma profilaxia prévia, porque às vezes manchas extrínsecas podem dar uma informação errada para o laboratório. E dentes ressecados, dentes desidratados, eles geralmente conseguem dar uma alteração de cor, eles começam a ficar um pouco mais opacos, um pouco mais claros. Então, sempre que é possível, os dentes têm que ficar hidratados, umedecidos. E sempre comparar, ter uma referência do dente vizinho, porque a gente tem que tentar de simular, tem que tentar de comparar sempre o dente vizinho para que a nossa prótese seja o mais parecido ou similar ao dente vizinho, para a gente conseguir obter um resultado satisfatório. O canino é um dente bem interessante para a gente comparar, porque ele tem uma cor um pouco mais interessante, ele consegue ter uma croma e uma saturação com maior quantidade em comparação aos outros dentes. Então, com uma referência interessante é utilizar o canino para a gente escolher a cor. Então, às vezes a gente tem que saber que não é só a cor que a gente deseja ter como resultado final, se também a gente mostrar os diferentes tipos de substratos. A gente tem que saber que os nossos dentes que a gente vai reabilitar não tem a mesma cor todos. Então é interessante a gente colocar todos os dentes que a gente vai reabilitar junto com as cores que a gente acha, que a gente considera que deveriam ser mostrados por laboratório. O que significa isso? Que, por exemplo, aqui nesse caso, o lateral tem uma cor A2, talvez o central um B1, outros têm uma D2, então temos que mostrar os diferentes tipos de substrato para o laboratório para que ele consiga depois mascarar e deixar uma cor similar para todos. Então sempre a gente tem que ter uma distância de 60 centímetros, e também às vezes é interessante que o paciente também participe durante a escolha, porque o resultado final vai depender também da escolha, da satisfação do paciente, para a gente conseguir chegar ao resultado que o paciente quer. Então, a gente tem que considerar sempre que a nomenclatura, a cor está dividida nesses três componentes. A gente já falou nas aulas passadas sobre esses três componentes que são a matiz, que é a cor em si. Eu falei para vocês que a cor A, 80% dos pacientes tem essa cor, a B só 20%, o C 2 a 3%, D 2 a 3% também. Então o que significa isso? Que a maioria de nós temos uma cor que é A. Se a gente deixa dois clínicos que tentem de diferenciar entre A e B, dificilmente vão conseguir diferenciar. O que significa isso? Que a matiz não é tão importante, porque a diferenciação entre uma e outra é muito difícil. A saturação, o que é? Que tão intenso é essa cor? Que tão intensa é o marrom? Que tão intenso é o amarelo com o marrom? E temos aqui um componente muito interessante que eu acho que é o mais importante, que é o valor. O que é isso? Isso aí se mede segundo a sua escala de cinza. O
que significa isso? Vamos ver aqui novamente em outras fotografias. Aqui conseguimos enxergar que a matiz é a cor, a croma, a saturação, a intensidade, que são sinônimos. Eles são que tão intensa essa cor, e o valor, que é que tão cinza, que tão escuro, que tão claro é essa cor. O que significa isso? Que todos nós e todos os pacientes, aqui é onde a gente mais se foca. A gente não fica duvidando se é amarelo ou marrom. O que significa isso? Que a gente dificilmente a gente discutir muito a matiz ou a croma. A gente vai ficar mais querendo saber se o dente vai ficar escuro ou claro. Aqui a gente não está falando de branco, a gente está falando de claro, ok? Então, se a gente vê as nossas escalas, o ideal seria o quê? Deixar eles numa sequência segundo a sua clareza, segundo o seu brilho, seu valor. Então, o que fala os fabricantes e que a gente consegue enxergar é desse jeito, que não sempre o A1 que a gente acha, segundo a nossa lógica, é o mais claro. A gente acha que o D4 é o mais escuro, mas se vocês conseguirem enxergar aqui o C4 é o mais escuro e o B1 é o mais claro. Eu estou falando aqui só de valor, que é o mais interessa para a gente, que tão claro, que tão escuro é o dente. Então, uma dica bastante interessante às vezes é enxergar eles sem uma saturação, uma foto branco e preto, a gente consegue enxergar com mais clareza a nossa escala segundo o seu valor. Então, eu quero deixar bem claro que não sempre o A1 vai ser o mais claro, e não sempre o D4 vai ser o mais escuro. Então, sempre temos que considerar que o valor é muito importante. Então, uma dica bastante interessante é, às vezes, a gente conseguir tirar uma foto em branco e preto para a gente conseguir enxergar o valor que tem nossos dentes para saber escolher a cor. Então, o ideal seria a gente tirar uma foto junto com os dentes vizinhos e junto com a escala, com as cores que a gente acha que é o dente que a gente vai querer copiar e o substrato do dente, qual que é a cor do dente, porque às vezes se o nosso dente é muito escuro, a gente tem que conseguir informar isso para o laboratório. Então, sempre a fotografia vai ajudar bastante para a gente se comunicar com o laboratório. Eu tento sempre de tirar uma foto intraoral e extraoral. Tem vários tipos, várias ferramentas, vários tipos de flashes. Esses flashes vão ajudar a ter uma visualização diferente, mas a ideia é sempre tentar de chegar a uma cor bastante natural e neutra para conseguir dar uma cor real para o laboratório. Então, as fotografias nos ajudam bastante para comunicar com o laboratório. E não só com o laboratório, também na hora de fazer uma análise estética dos conjunto com os parâmetros. A gente tira fotos extraorais para saber se os nossos parâmetros estéticos estão um conceito ideal para a gente conseguir ter um resultado satisfatório. Então, junto com a fotografia, eu consigo ver todo tipo de parâmetros. Se a característica do dente é de jovem ou de um velho, se a textura superficial é boa, a cor, simetria, são todos os componentes que a gente tem que ter e conseguir enxergar com a fotografia. Então eu sempre considero que a fotografia ele vai ajudar para a gente documentar e conseguir ter um melhor diagnóstico sem ter que chamar sempre o paciente. A gente consegue ter um planejamento mais previsível. A gente consegue também comunicar entre outros profissionais para discutir melhor o caso, tendo uma maior percepção dos detalhes durante o tratamento, e também é uma boa ferramenta do marketing
para fazer marketing. Então, com essas fotografias, a gente consegue fazer uma planificação para saber como que vai ficar e como que a gente vai conseguir aumentar ou desgastar os dentes. Qual que vai ser o nosso futuro formato do dente. Eu acho que uma ferramenta essencial que todos nós deveríamos ter em consideração na hora de fazer próteses fixas em sector anterior. Então, junto com a fotografia, eu consigo ter um acompanhamento e uma comparação de várias provas que eu faço para obter o resultado final. Então, nesse caso, eu sempre tiro uma fotografia extraoral e eu tento de analisar todos os parâmetros estéticos que a gente sabe, colocando linhas e tentando de achar uma simetria entre essas linhas. Eu tento de enxergar o máximo possível todos os parâmetros estéticos que a gente já sabe e tentando sempre de chegar a uma simetria entre um lado com o outro. Junto com isso, eu consigo enxergar e saber qual que vai ser meu tratamento, como que vai ser e quanto que eu teria que melhorar para a gente obter um resultado satisfatório. Então, as fotografias vai ser uma ferramenta de diagnóstico para a gente obter um resultado mais satisfatório. Então, sempre que possível, a gente tem que saber que essas informações de como que é nosso substrato vai refletir no resultado final. Por quê? Porque se o substrato é obscuro, se o dente que a gente vai reabilitar é escuro, o que significa isso? Que se o laboratório faz uma cerâmica muito translúcida, ele vai ficar escuro. Então a gente tem que dar a maior informação para o laboratório, sempre tentando tirar fotografias com uma luz real e com várias cores para que ele consiga entender qual que é a cor do paciente, porque o substrato reflete muito no resultado final. O que significa? Que o laboratório, na hora de trabalhar, ele não tem o paciente na mão, ele o que vai ter um modelo, e o modelo geralmente é de um material que não mostra as cores. Geralmente é um gesso, ou nesse caso é uma resina acrílica, que ele não mostra as diferentes tonalidades, os valores, não mostra qual que é o croma, qual que é a saturação, qual que é o valor do substrato. Então sempre temos que tirar fotos no setor anterior para ele conseguir entender que com qual tonalidade, com qual cor vai fazer a nossa futura prótese fixa. Então, sempre que é possível, a gente faz uma escolha parando os dentes vizinhos, sempre tem que aparecer a nomenclatura da nossa escala e sempre utilizando uma escala de cor que seja do material que eu vou utilizar. Nesse caso, vou fazer umas próteses fixas de cerâmicas, então utilizo uma escala de cor de cerâmica, ok? Sempre comparo com o dente vizinho, a cor mais próxima e também com o canino, que é o canino, como falei para vocês, é um dente que tem muita informação de cor. Para quê? Para que depois o laboratório consiga saber qual que é a cor, porque ele trabalha em cima de um modelo. Então é muito importante a gente mandar essas informações para o laboratório para que ele consiga obter um resultado final mais próximo aos dentes vizinhos, mais ideal do que a gente está procurando. Então muitas vezes a gente faz um mapeamento. O que é isso? A gente faz alguns desenhos às vezes para conversar e se comunicar com o laboratório para que eles consigam entender melhor a cor. Por quê? Porque o laboratório, o nosso ceramista, ele não tem o paciente na sua frente. Então, a gente tem que saber transmitir as informações de algum jeito. E o melhor jeito é tirando fotografias e utilizando escalas
escalas que o laboratório também utiliza. Isso aí é muito importante, que vocês têm que utilizar a mesma escala que o laboratório. Essa escala que eu estou mostrando para você é a escala Vita clássica, que geralmente todos os laboratórios têm. Eu recomendo, a gente indica na clínica também que todos temos que mostrar, temos que mandar para o laboratório com essa escala, porque é a escala mais clássica. Ah, Eliseu, eu não tenho essa escala, tenho outra escala. Então, talvez uma dica seria, vocês escolhem a cor com a escala que vocês têm e vocês têm que mandar a informação de qual foi a nomenclatura, o número que vocês utilizaram e também mandar a escala para o laboratório. Para quê? Para que ele consiga enxergar a cor que vocês escolheram. Então eu acho que se vocês não mandam uma fotografia boa no setor anterior, na parte estética, o laboratório nunca vai conseguir copiar os detalhes do dente vizinho. Nesse caso daqui eu fiz um preparo, era para fazer uma coroa unitária e o desafio do laboratório era conseguir imitar o dente vizinho. Então eu sempre tiro uma foto junto com a escala, mostrando todas as possibilidades, todas as possíveis cores que esse substrato tem e esse dente vizinho também tem, para que o laboratório consiga imitar, deixar o mais parecido ao dente vizinho. Então, acho que vocês conseguem identificar aqui o resultado final. O laboratório conseguiu criar até a linha, essa pequena linha branca que tem o dente vizinho na cerâmica. Eu acho que sem fotografia e sem uma boa informação que eu envio para o laboratório, ele nunca iria conseguir fazer essa imitação do dente vizinho. Então, pessoal, a próxima aula vai ser o professor Renato que vai ministrar. A gente tem programado dar mais 3 aulas teóricas que a coordenação orientou a gente e espero que toda a situação melhore. Cuidem-se, abraços.